Oi, gente, eu me chamo Josiane Keila, trabalho com constelação familiar e eu quero falar um pouquinho sobre a questão do amor próprio e da baixa autoestima. O quanto é ruim quando nós não reconhecemos quem são os nossos pais e o valor deles. Quem não reconhece o valor de seus pais, quem não reconhece a grandeza dos seus pais, também não tem como reconhecer a sua grandeza e o seu valor. Se eu não reconheço as minhas raízes, como que eu vou reconhecer a minha força, né? Se a minha força vem deles, se os meus talentos vêm deles, e eu excluo os meus pais, como que eu vou olhar para a minha grandeza e para os meus talentos? Então, o primeiro passo é você se perguntar: como eu estou olhando para os meus pais? Quem aceita os pais, quem aceita aquilo que eles deram, tem capacidade de seguir para a vida e fazer escolhas diferentes. Quem nega os seus pais perde força e acaba seguindo pelo mesmo caminho que eles seguiram. Quando nós olhamos para os nossos pais com grandeza, quando a gente compreende que eles vieram em um tempo muito diferente, que eles abriram mão de um monte de sonhos para que nós estivéssemos aqui, que eles vieram numa época onde tinha muito sofrimento, nós compreendemos e nós agradecemos pelo tanto de facilidade que os nossos pais nos possibilitaram, nos trouxeram, tá? E nós olhamos com gratidão e com respeito para aquilo que eles abriram mão. Se eles tivessem seguido com tudo aquilo que eles desejavam lá atrás, com certeza nós não estaríamos aqui hoje. Então, olhar com gratidão para a história dos nossos pais, olhar para eles como seres imperfeitos, nos possibilita realmente viver uma vida mais leve e mais feliz. Os nossos pais, um dia, eles foram criança, os nossos pais, eles são imperfeitos, sim, e isso também nos permite ser mais leve perante a vida, nos permite ousar muito mais, nos permite seguir com aquilo que faz sentido para o nosso coração, sabendo que a gente vai errar, mas que principalmente, cada vez que a gente errar, a gente vai aprender a levantar. E cada vez que a gente se levanta de uma forma, a gente se levanta muito mais forte, com muito mais consciência, com muito mais presença, tá? Então, se você quer resgatar o seu amor próprio, primeiro passo é olhar para os seus pais como as pessoas certas para você, como o pai certo para você, e você sendo também o filho ou a filha certa para eles. Outra questão que pode afetar muito a questão do amor próprio e da autoestima é quando se tem alguma pessoa excluída no nosso sistema familiar. Nós temos uma tendência a representar um excluído. Então, quando nós temos essa consciência, nós percebemos, às vezes quando as pessoas falam: o meu avô foi um homem muito ruim, a minha avó, o meu bisavô, a minha bisavó. Só que se eles fossem outras pessoas, as pessoas perfeitas, certinhas, queridinhas, nós não estaríamos aqui hoje. Então, a nossa vida veio deles. E quando nós também modificamos esse olhar, nós saímos desse certo e desse errado, do bom e do ruim, quando nós compreendemos que todo mundo um dia foi criança, quando nós compreendemos que todo mundo tem a sua história, que todo mundo tem as suas dores, nós também olhamos para eles de uma forma diferente. Vamos pensar que os nossos avós, imagina os nossos bisavós e quem veio mais lá de trás. Eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, eles não tinham a consciência que nós temos hoje. Eles não tinham esse despertar, esse acesso à informação que nós temos hoje. Então, quando se tem um excluído, eu posso me ligar a esse excluído, essa pessoa que não pôde pertencer, e aí eu me torno como essa pessoa. Se ele não pôde pertencer, que direito eu tenho de me amar? Que direito eu tenho de ser amada? Se ele não foi amado, se ela não foi amada, eu também vou me colocar como eles, no lugar deles. Também não reconhecendo, não permitindo que as pessoas reconheçam os meus dons e os meus talentos. Outra coisa que eu tenho observado muito que afeta muito a questão feminina, muitas mulheres, né? Nós vemos de um sistema familiar onde lá atrás tiveram muitos abortos e muitos abortos foram provocados. Vamos pensar que as nossas avós tinham, né? Nossas bisavós tiveram muitos filhos, então algumas talvez realmente fizeram abortos. Só que tem algum sistema familiar que traz isso de uma forma muito pesada, onde realmente tiveram muitos abortos. E aí, as gerações seguintes, ela traz um peso
como se elas não fossem merecedoras. Eu não tenho o direito de ter sucesso. Então, se eu não tenho o direito de ter sucesso, eu não tenho o direito de brilhar. Se eu não tenho o direito de brilhar, eu não vou reconhecer os meus dons e os meus talentos, porque se eu reconhecer, eu vou brilhar, mas eu não tenho esse direito. Então, quando a gente começa a meditar, quando a gente começa a olhar para trás, quando a gente começa a entender o que aconteceu lá atrás, nós também compreendemos a origem dos nossos medos, tá? O porquê que eu tenho uma dificuldade de me reconhecer, de olhar para os meus dons, para os meus talentos. Outra questão que também pode interferir é em famílias onde tiveram filhos que não foram reconhecidos. Então, vamos dizer que de repente o seu pai teve um filho antes de se casar com a sua mãe, eles sabiam dessa história e aí eles guardam esse segredo e eles não falam para você que você tem esse irmão. E a mãe também às vezes fala, não, se você reconhecer essa criança como seu filho, eu abandono o casamento, eu não me caso com você ou eu não fico com você. Então, os filhos que vêm desse casamento depois, que só aconteceu porque de repente essa criança foi abandonada, foi excluída, eles podem querer representar esse irmão. E como que eles vão representar? Também não sendo vistos, também não sendo reconhecidos, tá? E aí, onde bate muito? Na questão do sucesso. Porque quem tem sucesso valoriza os seus dons, valoriza os seus talentos, valoriza a pessoa que você é. Então, nós não temos o direito de excluir ninguém, tá? Às vezes eu vejo em filhos falando, eu não quero que meu pai reconheça o meu irmão, porque meu irmão vai querer só dinheiro. Quando se faz isso, vocês podem ter pode ter, tô falando que tem, mas pode ter problemas em relação a essa herança, a esse dinheiro que fica, tá? Vamos pensar que dinheiro é energia, vamos pensar, não, dinheiro é energia. E se eu coloco essa energia como eu não vou dividir porque isso é meu, e esse meu irmão não tem direito, como fica o dinheiro para você, tá? O quanto fica pesado. Se o meu irmão não tem o direito, quem sou eu de ter direito? Talvez para você vai ser tranquilo, mas aí na geração seguinte isso pode ter consequências. Famílias que de repente, que muitas vezes perdem tudo, eles estão muito ligados a essas questões de pode estar, tá? Não é regra. Pode estar ligado a essas questões de filhos fora do casamento. Então, quando eu reconheço que alguém pertence à minha família, eu também reconheço os meus dons e os meus talentos, tá? Vamos falar em relação à mãe. Muitas vezes, a mãe teve dificuldade, né? A minha mãe, por exemplo, vamos dizer que a minha mãe teve dificuldade com a minha avó. E aí eu posso ter dificuldade com a minha mãe. E se eu tenho dificuldade com a minha mãe, e a minha mãe teve dificuldade com a minha avó, eu vou ter dificuldade com o meu feminino. E se eu tenho dificuldade com o meu feminino, eu posso não ter esse amor próprio, tá? Eu não posso, de repente, eu posso não me amar tanto assim. E se eu não me amo, se eu não me respeito, eu vou atrair pessoas que também não vão me respeitar. O amor próprio, gente, as pessoas elas têm respeito quando elas se respeitam. Pessoas que de repente são muito agredidas é porque falta amor próprio aí. Outra questão, pessoas que têm dificuldade com toque, pode ter algo ou na gestação, ou no nascimento, ou de gestação que se sentiu rejeitado, ou no nascimento que foi nascimento traumático. Pessoas que têm dificuldade com toque pode ter dificuldade em receber. E esse receber pode ser elogios. E aí, se eu tenho dificuldade de receber elogios, volta para a questão como eu vou brilhar, como eu vou ser vista, tá? Pode ter dificuldade de receber toque. Então, se eu tenho dificuldade de receber toque, como que eu vou receber carinho? Como que eu vou... E pode ser um receber em todos os sentidos. O que é a vida? É um grande dar e receber. Mas quem muito dá, tem dificuldade de receber. E se eu tenho dificuldade de receber, eu vou atrair pessoas para a minha vida que realmente não vão me valorizar. Então, são pessoas que às vezes falam assim, eu dei tanto, 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 e olha só o que essa pessoa fez comigo. Exatamente, você deu tanto, 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 você não se amou, você não se valorizou, que essa pessoa só reforçou a crença de que você não é merecedora, porque internamente tem essa crença, eu não mereço. Então, um exercício que eu gosto muito é de, sabe, para trabalhar a questão do amor próprio, se abraçar, se acolher, se tocar. A gente precisa aprender a se dar carinho. Quando eu aprendo a me dar carinho, quando eu aprendo a me tocar, gente,
eu realmente vou atrair para minha vida pessoas que vibram de uma forma diferente, pessoas que podem, pessoas que realmente vão me valorizar. Então, enquanto eu não me valorizo, eu vou atrair padrões de pessoas que vão me trazer isso. E não é porque isso é ruim, isso é bom no sentido de quando eu pego essa dor, quando eu olho para essa dor, eu posso curar algo que precisa ser curado. E aí eu compreendo realmente o que é viver. Pessoas que têm muita dor lombar são pessoas que se criticam demais. De repente, lá na infância, os pais falavam, você não... Cuidado, não faz isso, não faz aquilo, você está fazendo errado, né? Pais que falavam muito não, você vai para a vida escutando sempre esse não. Então, você acaba se falando muito não. Daí você fica lá com a mesma vozinha do seu pai e da sua mãe. Você não vai conseguir, você não é capaz. Seus pais estavam errados? Não, gente, porque para eles isso é o certo. E se você veio nessa família, é porque a família é certa. É a correção que você precisa fazer nessa vida. Eu gosto muito dos ensinamentos da Cabala, porque ela nos traz muito isso. O quanto nós somos responsáveis pela nossa vida e por aquilo que nós atraímos. E quando nós fazemos isso, nós olhamos para a vida de uma forma, olhamos de frente para a vida, e aí nós somos adultos para assumir aquilo que se apresenta, mas principalmente porque daí nós temos capacidade de resolver aquilo que se apresenta, tá? Então, respeita você. Se tem dor lombar, você pode estar realmente num processo de muito julgamento, de muita autocrítica. Quem muito se julga, quem muito quer as coisas muito perfeitas, muitas vezes pouco faz, tá? Porque eu tenho que dar um passo, eu tenho que ser perfeito, e a vida não é perfeita. Se a gente for ver pelo nosso corpo, a nossa mão, os nossos dedos, eles não são todos do mesmo tamanho, tá? O nosso corpo, ele é diferente um lado do outro. Nós não somos perfeitos, mas é justamente nessa imperfeição que habita o belo da vida, que é onde nós aprendemos, que é onde nós percebemos que nós temos força, que nós temos capacidade, que nós somos muito mais do que nós imaginávamos. É tão lindo, é tão gostoso quando a gente olha para trás e fala, caramba, olha de onde eu saí, olha onde eu estou agora. Isso é tão grandioso. Quem muito olha para aquilo que falta, pouco vê aquilo que conquistou, tá? Quem muito olha para aquilo que falta, pouco vê o que conquistou, pouco se valoriza. Quem muito olha para a falta colherá, tá? Aquilo que eu planto é o que eu vou colher. Então, se eu acho que eu não sou boa ou bom o suficiente, se eu acho que eu não sou capaz, assim será a minha vida, sempre de escassez. E muitas vezes essa escassez volta lá para os nossos pais, para aquilo que eu ainda estou brigando, por aquilo que eu ainda acho que eles deveriam ter me dado. Quem olha para o passado não vive o presente. E a vida, ela é feita no aqui e agora. Então, quando eu olho para o meu passado e falo, caramba, foi assim. E o que eu posso fazer de bom agora com isso? Mas principalmente, quando nós olhamos para uma situação e a gente fala, o que eu melhorei depois dessa situação? Então, vamos voltar lá para a questão do amor próprio, né? Vamos falar de relacionamento. Quando você sai de um relacionamento que talvez foi um relacionamento realmente agressivo, abusivo, mas quando você olha o que eu aprendi com isso, o quanto é grandioso. Uma vez eu atendi um rapaz e ele falou assim, meu pai foi um homem muito ruim para minha mãe, ele acabou com a vida da minha mãe. Deu, e o que aconteceu? Nossa, ele fez a minha mãe sofrer tanto que a minha mãe foi embora. Deu, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ele falava tanto que a minha mãe era gorda, que a minha mãe era isso, que a minha mãe era feia. E eu falei, e aí, o que aconteceu? E foi quando ele disse, a minha mãe fez uma cirurgia, ela fez uma bariátrica, ela realmente emagreceu muito, eu acho que 30 quilos ou até mais, não me recordo. E a minha mãe era muito doente e hoje ela tem uma boa saúde porque ela realmente precisava emagrecer. Gente, olha como nós olhamos para as situações sempre na dor. Eu não estou falando que essa mãe não sofreu, mas é tão mais leve, tão mais lindo quando fala, caramba, esse cara me fez sofrer porque eu aceitei tantas coisas. E quando eu resolvi ir embora, quando eu resolvi olhar para mim e falar, eu tenho força, eu sou grande, eu consigo, sabe? Eu sou capaz, eu tenho valor. Chega porque eu tenho valor.
Quando essa mulher passou a se valorizar, ela realmente se curou. Então o outro, ele vai fazer, às vezes a gente vai doer mesmo, vai doer, porque eu preciso me valorizar, eu preciso estabelecer limites, tá? Então veja aí como foi a sua gestação, como a sua mãe recebeu você, como seu pai te recebeu. Se os seus pais permitiram, se a sua mãe permitiu que você amasse o seu pai, se o seu pai permitiu que você amasse a sua mãe. Quando nós temos permissão de amar os nossos pais, independente de como foi ou de como é a relação deles, nós também temos permissão de amar a pessoa que nós somos. Nós temos permissão de amar os nossos dons, os nossos talentos, sabe? É tão ruim quando alguém fala, principalmente nos relacionamentos, ai, você se parece, isso você se parece com a sua mãe, como se fosse uma ofensa. E é tão lindo quando a gente fala, ela é a minha mãe, e eu não quero que você fale dela. Nós não temos o direito de criticar o pai ou a mãe de ninguém, tá? Quando nós fazemos isso, e quando nós achamos que esse defeito do nosso pai ou da nossa mãe é errado, isso é muito ruim. Isso pesa em relação a gente se reconhecer, sabe? Em relação a eu valorizar a pessoa que eu sou. Então, valorize os seus pais, olhe para eles com respeito, reconheça que eles são seres imperfeitos, como você também é, mas olha com grandeza para aquilo que você recebeu deles. Veja quantos dons, quantos talentos, quantas qualidades você tem do seu pai e da sua mãe. De repente, faça uma lista. Quais são as qualidades que eu tenho dos meus pais, do meu pai e da minha mãe? Né? O quanto seu pai teve de coragem, o quanto a sua mãe teve de coragem, o quanto com toda a dificuldade deles eles tiveram sucesso. E de repente, em quantos irmãos vocês são? Olha, seus pais sustentaram todos esses irmãos, então olha quanto de sucesso eles tiveram. Ou às vezes eu atendo pessoas que a mãe teve muitos abortos, gente, muitos abortos. Teve um caso onde a mãe teve cinco abortos e as gestações seguintes foram gestações de muito risco. Olha quanto amor essa mãe teve, olha quanto amor esse pai teve, quantos cuidados, quantos medos eles passaram e mesmo assim eles decidiram passar a vida adiante. Sabe, a olhar além desse aparente, além daquilo que se apresenta. Quando nós temos coragem de olhar além do aparente, quando a gente tem coragem de olhar realmente para a verdade, sabe, derrubando o nosso ego, a vida ela se torna tão mais leve e a gente vai compreendendo que felicidade plena ela é possível, sim. Não é aquela felicidade onde eu for falar assim, não existe mais problemas. Não, isso não é felicidade plena. A felicidade plena é falar assim, caramba, eu tenho esse desafio, a minha família tem essa dor, eu posso fazer diferente, eu posso superar. Por quê? Quando eu faço diferente, quando eu supero uma dor da minha família, eu não estou fazendo pela minha pessoa, eu estou fazendo em homenagem a todos eles, a todos os sonhos que os nossos pais, que os nossos avós abriram mão para que nós estivéssemos aqui hoje, realizando aquilo que a gente quer, porque nós temos oportunidade de fazer escolhas que eles lá atrás não tiveram, gente. Então, olhar com respeito para a nossa história, sabe? Sair dessa verdade pequenininha que não é uma verdade, mas que a gente acha que é. Então, sair dessa visão estreita, dessa visão pequena. Quando nós fazemos isso, nós resgatamos a nossa força, nós compreendemos o que é amor próprio. Aí nós compreendemos que realmente nós precisamos nos valorizar, porque quando eu me valorizo, eu estou valorizando aquilo que eu recebi de todos eles. Porque aquilo que eles me deram foi o de mais precioso, era o que eles realmente tinham para dar. Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles deram aquilo que eles tinham para dar. E quando eu recebo isso, eu compreendo que eu posso fazer muito mais, mas muito mais, porque eu faço com respeito, eu faço com amor, eu faço olhando para eles e dizendo, caramba, vocês merecem, eu faço porque vocês merecem, eu faço por mim, em homenagem a vocês, tá? Então, valorize a pessoa que você é, estabeleça limites, tenha coragem de dizer não. As pessoas que falam sim para tudo, elas estão adoecendo e elas estão deixando as pessoas ao seu redor também doentes, tá?
Porque quando você diz sim para tudo, você não está trazendo facilidade para o outro, você está trazendo uma dor. Porque nesse sim para tudo, você muitas vezes não permite que o outro cresça, que o outro tenha suas experiências, que o outro caia e aprenda a levantar. Nós estamos aqui para aprender a andar sozinho, aprender a pagar o preço, aprender, sabe, a se ver, a se respeitar, a se amar, tá? Nós estamos aprendendo a viver, mas fazendo escolhas que são importantes pra gente, tá? Eu vou escolher porque isso faz sentido pra mim. Isso não é ego, porque quando eu sigo com aquilo que faz sentido pra mim, eu compreendo que eu não estou aqui a passeio, eu estou aqui a serviço. E quando eu faço o que é melhor para mim, quando eu estou bem, as pessoas ao meu redor também ficam bem. Então isso é amor próprio, isso é se valorizar, isso é aceitar, é receber com muito respeito aquilo que nós recebemos. Quem não se valoriza, realmente não valoriza aquilo que recebeu, tá bom? Então cuide de você, aprenda a dizer não, fala sim para os seus sonhos, tenha coragem de pagar o preço, prego que se destaca vai ser martelado, gente. Nem todo mundo vai te aplaudir e isso está tudo certo, está tudo bem. Nem todo mundo vai te apoiar, muitas vezes as pessoas próximas de você não vão te apoiar. Não queira que os seus pais te apoiem em tudo, porque eles vieram num momento muito diferente, com histórias muito diferentes, eles carregam dores que você nem imagina, tá? Mas quando você segue com aquilo que realmente aqui dentro faz vibrar, esse é o maior amor que você pode se dar, e dessa forma você pode curar muitas outras gerações e você pode trazer liberdade e gratidão. E também acalmar um sistema familiar, porque às vezes os nossos pais fazem escolhas que eles carregam culpas muito grandes. Mas quando eles olham para frente e percebem que você foi, que você deu conta, que você brilhou, eles falam ok. Aquele sonho que eu abri mão, aquela escolha que eu fiz que trouxe dor, ok. Porque quando eu vejo meu filho, minha filha realizada, tudo valeu a pena. E se fosse voltar atrás, eu ia abrir mão de tudo isso de novo, só para ver ele ou ela realizado, tá? Então cuide de você, ame a pessoa que você é, estabeleça limites e se valoriza. Quando você se valoriza, as pessoas ao seu redor também vão te valorizar, tá bom? Um beijo.